Olá, você de casa, sempre ligado na programação da TV Evangelizar. Está começando mais um Pauta Aberta Entrevista. Hoje nós temos aqui em nosso estúdio como convidada a Rafaela Lupion, que é advogada, vereadora em Curitiba. Ela está no primeiro mandato como vereadora, ela é segunda vice-líder, representa a prefeitura na Câmara Municipal e também primeira procuradora adjunta da mulher. Na Câmara Municipal de Curitiba, a vereadora Rafaela tem como pautas principais assuntos ligados à segurança pública, à segurança alimentar, nutricional, ao esporte. Preside também a Comissão de Urbanismo, Obras Públicas e Tecnologias da Informação e a Frente Parlamentar de Gastronomia do Turismo. Além disso, como eu já destaquei, Rafaela Lupion é a primeira procuradora adjunta da mulher. Vereadora, seja muito bem-vinda, uma alegria para toda a nossa equipe recebê-la aqui na TV Evangelizar. Muito obrigada, agradeço a oportunidade, uma alegria, uma honra estar aqui com vocês e desde já os parabenizo pelo compromisso com a boa informação, pela atuação de vocês aí que orgulha sobremaneira a todos nós aí. Parabéns pelo compromisso sempre. Muito obrigado. Nessa apresentação que eu fiz, eu destaquei que a senhora é a primeira procuradora adjunta da mulher. Falando sobre esse cargo que a senhora ocupa, quais são os desafios diante dessa responsabilidade, como a senhora tem atuado justamente nesse cargo? A pauta da mulher é uma política pública extremamente importante. Então, hoje eu figuro como procuradora adjunta da mulher, mas para além disso, eu fui com muito orgulho, com muita honra, a primeira mulher eleita presidente do Conselho Estadual do Direito da Mulher. Então, um colegiado em âmbito estadual que abarca os 399 municípios do estado do Paraná. Inclusive, por óbvio, a nossa capital, bipartite, sociedade civil e governamentais. Eu fui a primeira presidente do Conselho Estadual do Direito da Mulher e figurei também como advogada, muitos anos, na Comissão da Mulher Advogada. Então, hoje estar na Procuradoria da Mulher é algo que eu já tenho uma familiaridade com a temática por conta do meu histórico de muita atuação nessa área, do meu compromisso em trabalhar por direitos e garantias relativa às mulheres. Então, a gente tem feito esse trabalho sempre de escutar, de levar para o poder público as demandas. Então, é desde a questão da mulher figurar com seu protagonismo, seja no mercado de trabalho, seja na sua atuação, equiparação salarial, defesa contra violências, a tão chaga social que é a violência contra a mulher, seja ela física, psíquica, financeira. A Lei Maria da Penha elenca ali diversas formas de violência. Então, é esse trabalho que a gente faz para valorizar e para defender os direitos e as garantias das mulheres aqui no nosso recorte, por óbvio, dentro da Câmara, dentro da nossa Curitiba. Vereadora, a senhora tem uma trajetória já importante em gestão pública, atua preocupada com temas como segurança, urbanismo, política de participação, dentro de um olhar mais amplo da cidade. E eu queria saber com relação ao turismo, uma defesa muito grande da senhora agora nessa sua gestão, especialmente o turismo cultural e religioso. De que forma ele se encaixa aí como uma estratégia para desenvolvimento, no caso da cidade de Curitiba, a senhora atuando na Câmara dos Vereadores? Eu criei e fui a proponente, e figuro por óbvio como presidente da maior frente parlamentar da Câmara, que é a Frente Parlamentar da Gastronomia e do Turismo, que tem justamente esse escopo. Quando eu apresentei essa proposta de criação dessa frente, foi no início da legislatura, estamos na 19ª legislatura, então tivemos aí uma grande adesão, são 29 vereadores que integram esta frente, que tem o compromisso com o turismo e com a gastronomia. Então, é fomentar a pujança do setor. Esse projeto que eu apresentei, em especial, em particular, que é a Rota do Turismo religioso na nossa capital, tem sim essa função de desenvolver, fomentar, fazer toda a grande divulgação das maravilhas que nós temos em Curitiba. São grandes santuários de devoção, são locais que têm um cunho histórico importantíssimo, tanto em termos de desenvolvimento de espiritualidade, quanto em termos de arquitetura, de arte, como o Museu de Arte Sacra, enfim, são grandes. Então, até o projeto que eu apresentei tem esse fim, essa finalidade de promover o turismo, de fomentar a economia criativa,
o turismo local, rede hoteleira, gastronômica, tudo que o turismo propicia e acaba abarcando para que a economia criativa seja muito bem desenvolvida, a fé também trabalhada. Eu costumo dizer que o grande desafio da política pública é você lidar com o ser humano, e isso engloba saúde física, com hábitos saudáveis, exercício físico, alimentação, bom sono, mas também a saúde mental, que é um grande desafio em tempos de tanta depressão, síndrome de borderline, ansiedade e tantas outras mazelas de ordem mental. Então, a saúde mental é de suma importância, e a saúde espiritual, que a gente tem que sim exercer a nossa fé. Então, esse projeto também tem esse compromisso, sabe? Da gente fazer esse fomento e esse grande desenvolvimento. A senhora destacou o potencial turístico para a religiosidade que há em Curitiba e trouxe curiosidades, né? Em conectar isso com a gastronomia. Isso vejo eu como um curitibano que já acontece, né, em muitas situações, mas Curitiba tem uma característica também que mistura o valor histórico, né? A senhora citou o Museu de Arte Sacra, né, que preserva ali elementos, peças antigas do tempo de Curitiba no período de Brasil Colônia, mas também Curitiba tem santuários como o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, muito mais novo, muito mais recente, e o exemplo de um centro, né, de evangelização que está prestes a surgir, né, na cidade de Curitiba. Como é que a senhora observa tudo isso em desenvolvimento da cidade e o crescimento, né, do crescimento da cidade de Curitiba? Qual é o seu olhar? É de suma importância que a gente faça essa valorização. Curitiba se destaca contendo grandes santuários, como você bem disse aqui, o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Santuário de Santa Rita de Cássia, Perpétuo Socorro, Museu de Arte Sacra, Igreja da Ordem, que tem esse viés da nossa história também, a Catedral, que é o Marco Zero, né, na Praça Tiradentes, que é a fundação da cidade. Então, essa valorização, esse desenvolvimento é algo que a gente tem que trabalhar muito para que tenhamos, sim, a pujança no setor, inclusive com o apoio do Poder Legislativo. Então, não só o Executivo fomentando, vale aqui a gente destacar que Curitiba tem o maior Corpus Christi do Brasil, algo que nos orgulha muito, e o nosso compromisso nesse fomento também, através não só da legislação, mas de encaminhamento de emendas com recursos para que a gente possa ampliar essa atuação, esse desenvolvimento do turismo. Então, a gente tem que realmente unir esforços através desta frente parlamentar, através da atuação do Legislativo com o Poder Executivo, e o prefeito é um entusiasta. Eu, como vice-líder do prefeito Eduardo Pimentel, afirmo com veemência toda a sensibilidade que o prefeito tem, toda a valorização para o turismo religioso. Eu tenho certeza, aí quando chegar no tempo, estamos tramitando o projeto ainda, já aprovado na CCJ, mas na sequência, pelo, se Deus quiser, plenário, soberano plenário, chegará para a sanção do prefeito. Eu tenho certeza que ele sendo um entusiasta da matéria e muito praticante da fé, teremos aí grandes avanços com esse projeto. Quando a senhora destaca o projeto, ele chega no momento em que a gente já observa, né, não apenas os cidadãos, mas os visitantes de Curitiba, o crescimento do turismo de uma forma geral, ao turismo de negócios, ao turismo religioso, que a senhora bem destacou, o maior Corpus Christi do Brasil, né? E nós estamos num período natalino aí, onde misturam-se também, né, todos esses temas de festa, mas também a religiosidade. Como é que é observar nos últimos anos toda essa procura pelo turismo na cidade de Curitiba, gente de todo o Brasil, gente do exterior vindo para ver grandes eventos aqui em Curitiba? Curitiba se destaca hoje, é o maior e mais bonito Natal gratuito do Brasil. Isso nos orgulha demais. São mais de 150 atrações e, com toda certeza, esse trabalho do real significado do Natal, que é o nascimento do Salvador, menino Jesus. Então, estive na abertura, juntamente com o prefeito Eduardo Pimentel, com o nosso governador Ratinho Júnior, prefeito emérito, hoje secretário Rafael Greca, na abertura do Natal na Catedral, querido Padre Marcos, nosso estimado e bom amigo Dom Peruso. Então, a gente fica muito alegre com toda essa valorização da fé, né? Desse momento que é tão importante de pensarmos no real significado do Natal. Olhando ainda para o potencial turístico que a cidade apresenta e mostra, né, esse crescimento, de que forma
agregar oportunidades, né, que sejam de negócios, de geração de empregos. Como é que a senhora, nessa comissão, nessa preocupação, nesse olhar para o turismo, tem percebido isso e de que formas esse projeto pode trazer ainda mais impulso para esse crescimento? O crescimento ele é invariável, com toda certeza ele traz esse fortalecimento. A gente sabe o quão acontece o crescimento da economia local no momento de promoção de eventos como este, desta grandiosidade, como exemplo do Natal. Mas para além do Natal, eu falo, o turismo é o ano inteiro, os 365 dias a gente tem que ter esse compromisso. Só de contratação direta e indireta nesse período a gente percebe com artes cênicas, com todos os profissionais, produção, aqueles que estão atrás das câmeras e fazendo tudo isso acontecer, o Belo com tantas atrações e apresentações. Então, é de suma importância esse compromisso, o compromisso em fomentar o desenvolvimento local, o turismo de negócio, o turismo realmente de visitação para conhecer, aumentar o ticket médio, aumentar o tempo de permanência, inclusive o diálogo que o município tem com a região metropolitana, né, nessa extensão. Então, visitar ali Rota do Vinho, Vila Velha, nosso litoral também, que é belíssimo, e que sempre nós possamos deixar a boa experiência. Esse é o grande X da questão. As pessoas têm que gostar de visitar Curitiba, sentir-se acolhidos, ter uma boa experiência, uma cidade bem planejada, uma cidade com parques, uma cidade segura, uma cidade sustentável, uma cidade inclusiva. Então é esse olhar e é essa boa experiência que a gente quer deixar, tanto para quem mora aqui como aquele que vem visitar e que volta sempre e muitas vezes. Tá certo. Eu estou conversando com Rafaela Lupion, que é vereadora em Curitiba, e no próximo bloco a gente vai falar sobre esse primeiro ano dela como vereadora, os desafios e projetos ainda a serem realizados. O intervalo é rápido, eu volto já. O Pauta Aberta Entrevista está de volta para este segundo bloco. Hoje nós conversamos aqui na TV Evangelizar com a vereadora de Curitiba, Rafaela Lupion, primeiro mandato dela, né, como vereadora em Curitiba. E já falando nesse seu primeiro mandato, essa sua primeira experiência legislativa, eu gostaria de perguntar que olhar a senhora faz para esse ano de 2025, quais considerou aí os principais desafios que teve, quais a senhora considerou os desafios que conseguiu realizar com mais êxito aí ao longo desse ano de 2025? Um ano que eu avalio, Odilon, como um ano muito produtivo, um ano que pudemos estar mais próximo da população, ouvindo as demandas locais lá na ponta. O grande compromisso do redesenvolvimento da área central, eu tenho atuado fortemente nesse quesito, então o prefeito, inclusive... É uma bandeira do prefeito, inclusive. Exatamente, né? Eu como tenho esse compromisso, porque fui subprefeita da Matriz por quase 4 anos, administradora regional, cuidando de 18 bairros, inclusive o centro, São Francisco e demais bairros que compõem esta regional. Eu tenho esse compromisso por óbvio e tenho atuado sim com patrulha do comércio, uma sugestão para o executivo. Eu tenho 8 anos de coordenadora legislativa na Casa Civil, então eu conheço bem o que é vício de iniciativa, o que é vício de origem. Tem coisas que a gente não pode fazer, Odilon, mas a gente pode sugerir sob pena de vício de iniciativa, mas sugerir ao executivo. Então sugerir a criação da patrulha do comércio, uma força para aquele comerciante em momentos mais importantes de abertura, fechamento, para trazer mais segurança pública local na nossa área central. A questão do polo gastronômico da Matriz, pegando o final da Vicente Machado, toda a Praça Osório até o Largo Frederico Oliveira. Então, todo esse desenvolvimento do comércio local, em especial no ramo gastronômico, que gera emprego, gera renda, recolhimento tributário, segurança, cidade bem ocupada. E agora o prefeito vem com esse pacote de incentivos para construção, retrofit, redesenvolvimento e utilização de imóveis. Ninguém quer um centro fantasma, ao contrário, a gente quer um centro pujante, seguro, inclusivo, bonito, bem cuidado. Então é nesse sentido que eu tenho trabalhado com a área central bastante, mas nos 75 bairros, nas 10 regionais de Curitiba, inclusive com pautas que atingem a população de modo geral. A exemplo, climatério, saúde da mulher. Mulher nos 75 bairros, de A a Z na sociedade.
1/3 da vida da mulher, Odilon, a gente passa no período do climatério. Eu fui às ruas indagar em locais de grande circulação se as pessoas sabem, as mulheres em especial, sabem o que é climatério. Isso é para além das mulheres. Os homens também têm que ter a empatia com uma colega de trabalho dentro do núcleo familiar. O climatério, e a cada 10 questionadas, 6 desconheciam o que é climatério. Então perimenopausa, menopausa e pós-menopausa. É um período amplo que a mulher tem que ter ciência do que passa com o seu corpo e toda a sociedade, como eu falei há pouco, né? Homens, mulheres, mas essa empatia, esse respeito e a gente poder agir com a saúde da mulher, com implementação de políticas públicas, muita conscientização. Então, tem informação que faz a diferença. Com certeza. Violência contra a mulher também uma pauta importante que eu tenho trabalhado muito com a URBS, da segurança da mulher dentro do transporte público coletivo. Temos também um projeto de lei que trata do cooperativismo, que é o maior trabalho social do mundo, é a ação cooperativista, então também fomentando o cooperativismo na nossa Curitiba. E, para além disso, diversos projetos e sugestões ao Poder Executivo. Além disso, requerimentos. Os requerimentos também são importantes, que é o olhar do nosso gabinete na rua. Então, eu vou na SIC, eu visualizo que precisa um cuidado com uma praça, uma melhoria, um equipamento que pode ser implementado lá de segurança alimentar, né? Então, esse trabalho, você percorrer os bairros e sugerir ao Executivo aquilo que nós não podemos fazer. O Legislativo não executa, quem executa é o Poder Executivo, mas nós, como agente fiscalizador, que esse é um dos escopos do Poder Legislativo, fiscalizar o Executivo, sugerir para termos melhorias e avanços na cidade, isso é muito importante. Voltando a falar sobre o seu olhar para o turismo e a rota, né, religiosa, que o potencial para Curitiba, como é que a senhora vê também a possibilidade de expandir essa rota para além da capital paranaense, né, conectando outras cidades da região metropolitana como patrimônios católicos? Esse é um potencial muito grande, não é só a vereadora Rafaela que observa, né? Mas de que maneira a senhora vê essas possibilidades para os próximos tempos aí? Com muito bons olhos. Eu acho que a gente tem que sempre avançar. Eu já venho dialogando, eu e os integrantes da Frente Parlamentar, inclusive com a Coordenadoria dos Assuntos Metropolitanos, que tem esse escopo de planejar e pensar o desenvolvimento não só da capital, mas nessa importante integração com a região metropolitana de Curitiba. A gente tem um potencial enorme, extremamente importante e que a gente possa sempre trabalhar para que avancemos, promovendo muito turismo, muita acolhida, muitas experiências maravilhosas para a nossa população que aqui vem visitar ou para os nossos locais que às vezes não conhecem Odilon, o que a gente tem de bom, de bonito, tão pertinho. Então isso vale a pena a gente sempre ter esse olhar de desenvolvimento local para a gente expandir. Recentemente o nosso secretário Rodrigo Suinca, a quem eu parabenizo aqui todo o time do Instituto Municipal de Turismo, esteve na Câmara falando sobre a importância do turismo com os 38 vereadores e ali eu até comentei na Tribuna Livre com ele, quando fiz uso da palavra, da importância da gente também promover, pegando carona capital, com Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é um das cidades mais visitadas do Brasil e principalmente aquele que vem de fora, né? Muitos europeus, norte-americanos, enfim, chineses, gente do mundo inteiro vem conhecer uma das 7 maravilhas. A gente não tem as cataratas que Foz do Iguaçu tem, mas a gente tem muita beleza, muito produto bom, arquitetura, acolhida, parques, enfim, todo o encantamento de Curitiba. Então que a gente consiga aí aumentar o ticket médio, a permanência no nosso amado Paraná. Quem pisa em Foz, que venha para a capital também. E agora a importância também das linhas aéreas, voo direto, Curitiba, Lisboa, tudo isso facilita demais, né? Então é esse desenvolvimento, esses diálogos, essas grandes parcerias com a iniciativa privada que a gente tem que promover e fomentar sempre. Vereadora, estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas antes de encerrar, eu gostaria que a senhora deixasse um recado para o cidadão de Curitiba, né? Mas também para o cidadão do Paraná, para o cidadão do Brasil, que nos acompanha aqui na TV Evangelizar.
Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, que alegria, parabéns pelo compromisso, com a boa informação, né? É tão bom a gente estar num local que a gente se sente tão bem acolhido e eu agradeço sobremaneira a oportunidade. E em relação à nossa amada população, que vocês contem sempre com a gente, o nosso trabalho lá na Câmara, à disposição para ouvir as demandas de Curitiba e o grande compromisso que é promover melhorias, qualidade de vida, bem-estar. Eu costumo dizer que a gente tem um propósito de promover a felicidade. A gente tem que trabalhar para isso, né? Claro que a felicidade ela é muito subjetiva. Eu que fiz filosofia política, Odilon, a gente sabe aí o contexto, né? E as percepções de Platão, Aristóteles, eudaimonia, mas esse é o grande escopo do poder público, da gestão e do fazer em termos de implementação de políticas públicas. Então, nas mais diversas áreas, o nosso trabalho, o nosso compromisso e o gabinete sempre aberto. Nos siga nas redes sociais, @Rafaela Lupion, tanto Facebook como Instagram. O gabinete também na Câmara, de portas abertas a todos, é a casa do povo. Venham conosco, nos procurem, que a gente está à disposição para bem fazer e para melhorar a nossa Curitiba. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Vereadora, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Pauta Aberta Entrevista. Hoje eu conversei com Rafaela Lupion, que é vereadora em Curitiba. Na semana que vem teremos um novo entrevistado muito especial. Obrigado pela sua companhia, bom fim de semana e até a próxima.